Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Louvado seja o Senhor por mais essa noite. Nós louvamos a Deus pela sua vida que participa conosco deste culto. É um culto do qual somente o nosso Deus é digno. Louvado seja o Senhor porque podemos, domingo após domingo, nos encontrarmos e ouvirmos a sua palavra ser explanada. Eu o convido a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Nós continuamos a falar um pouco a respeito das histórias que Jesus contou. Jesus contou várias histórias e há o entendimento de que histórias são boas para que as pessoas aprendam. Nós aprendemos ouvindo histórias, nós aprendemos, por exemplo, então o ser humano aprende de várias formas. E uma delas, Jesus sabia muito bem, era ensinando através de histórias. Ele então conta muitas histórias na Bíblia. Enquanto esteve aqui em terra, ele contou muitas histórias tais qual, por exemplo, a parábola do filho pródigo, que é uma das grandes histórias que a maioria das pessoas lembram, se sabe alguma coisa, já citaram alguma vez. E a parábola de hoje é uma parábola também que é tão conhecida quanto a parábola do filho pródigo, porque é a parábola do bom samaritano. Inclusive as pessoas, quando têm alguma boa atitude e são chamadas de bom samaritano, gostam, porque a expressão bom samaritano tornou-se um sinônimo de alguém que faz coisas boas, de alguém que ajuda o próximo. E é disso que nós falaremos hoje. O tema da nossa mensagem hoje é uma história sobre compaixão e amor ao próximo. E eu quero compartilhar com você então a respeito desse texto de Lucas. Eu lerei o texto, depois oraremos. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe aí em sua casa. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como a interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém, e aqui então começamos a parábola propriamente dita, a história que Jesus conta. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então disse: Vai e procede tu de igual modo. Vamos lá. Ó Deus, louvado seja o Senhor, que nos proporciona o privilégio de cultuarmos o teu santo nome. Indignos que somos e merecedores de estarmos em tua presença, mas em Cristo Jesus o Senhor nos aceita. Em Cristo Jesus, todos quanto o tem como Senhor e Salvador são chamados, convidados a entrar em tua presença para louvá-lo e adorá-lo. E é isso que fazemos hoje em resposta ao teu chamado. Prestamos culto do qual só o Senhor é digno. E, ó Pai, este culto é primeiramente ao Senhor, para que o teu nome seja honrado, o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado. Mas sabemos, ó Pai, que quando fazemos isso, a tua igreja é edificada, a tua igreja é fortalecida, a tua igreja é exortada, a tua igreja é animada e incentivada. Por isso, ó Pai, rogamos em nome de Jesus que o teu Santo Espírito nos oriente, como já tem feito até o presente momento, dando-nos a direção do que falamos, do que cantamos, do que lemos, na forma como oramos, mas também dando a orientação na forma como ouvimos a tua palavra.
Por isso, nessa hora, peço a direção do Teu Santo Espírito, mais uma vez, para que ao falarmos sejamos fiéis, mas também para que o solo dos irmãos que participam deste culto seja um solo frutífero, um solo que produza transformação, produza o que dá aos Teus pés. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, essa é uma parábola conhecidíssima de Jesus Cristo, e quando o texto é muito conhecido é até difícil pregar, porque já pregou-se muito a respeito dele. Então nós normalmente pregamos tendo como base muito do que já foi pregado. Então certamente muito do que você ouvirá hoje você já ouviu em outros sermões, e se você cresce na igreja você ouviu muitos sermões durante a sua vida. Portanto, você ouvirá coisas que certamente são princípios que você já tem na sua vida, e se os tem e esqueceu, é para que você lembre deles, e se os tem e ainda estão aí latentes em sua mente, é para que você os viva com mais intensidade. Os princípios que encontramos nesse texto são válidos para o passado e são válidos para o presente. É a história de um homem. Jesus conta a história de um homem, conta na verdade a história de 4 homens pelo menos, e conta a história de 4 pessoas a uma outra pessoa. E é interessante que quando olhamos para a história, ela tem a ver com compaixão, com amor ao próximo, mas também tem a ver com vida eterna, tem a ver com a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer na sua vida: o que farei para herdar a vida eterna? Já houve outras pessoas que encontraram-se com Jesus e fizeram essa mesma pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Mostra uma preocupação, talvez aqui não exatamente, porque esse homem aqui tinha outras motivações para fazer essa pergunta, mas essa expressão, que farei para a vida eterna, mostra em alguns outros momentos uma certa preocupação com aquilo que se dará depois desta vida. E essa talvez seja a pergunta mais importante que você possa fazer ao seu coração e diante do Senhor durante a sua vida: o que farei para a vida eterna? No entanto, essa pergunta ela tem alguns pontos que estão equivocados, tem alguns pontos que se mostram errôneos. Mas antes de dizermos de explicarmos essa parte, eu quero lhe perguntar: qual foi a última vez que você estendeu voluntariamente, sem ter sido incentivado por outras pessoas, sem ter sido induzido por alguma campanha? Qual foi a última vez que voluntariamente, motivado apenas pelo seu próprio coração, você estendeu a mão a alguém e foi em direção de alguém para fazer o bem? Sem que houvesse uma campanha, sem que houvesse alguém te incentivando, apenas que você olhou para uma situação e, movido de compaixão, foi até a pessoa que precisava desse ato de misericórdia, dessa obra que a sua mão poderia fazer, e estendeu as mãos. Eu quero dizer para você que há muita gente em nossa nação, e não apenas em nossa nação, mas há muita gente ao redor do mundo que necessitam de atos de misericórdia. Atos de bondade, atos que mostrem compaixão. Há pessoas em nossa nação que passam fome, por isso devemos repensar todas as vezes que comemos e jogarmos fora a comida que temos em nosso prato, pensarmos de fato se é uma coisa boa. Há muitas pessoas que passam sede, pessoas que não têm água para tomar, que tomam água que é suja, que é até mesmo contaminada para saciar sua sede. Há muitas pessoas que passam frio. Há muitas pessoas que padecem porque não tem uma blusa, não tem uma calça, não tem algo para se agasalhar. Há muitas pessoas no Brasil e mundo afora que não tem um teto sobre o qual dormir e assim se abrigar das intempéries do tempo, do sol que queima a pele muitas vezes. Há muita gente que padece, e o padecimento físico de fato, padecimento material. Por outro lado, nós vivemos dias onde pessoas têm cada vez mais, e há grupos que cada vez ficam mais ricos, e também há pessoas que compram. Vivemos um tempo, como disse outro dia, um tempo de consumismo sem freio, onde somos mestres em adquirir coisas, somos mestres em comprar a última novidade que aparece. Daí você pode ter uma noção de quando você vê, por exemplo, quando são lançados os últimos celulares, os smartphones, você vê as filas gigantescas para se comprar, a busca de ter aquele exemplar, ainda que tenha sido lançado apenas 2 meses, 3 meses depois do último lançamento. Ainda assim, há uma busca, e não apenas na área tecnológica, mas em todas as áreas nós somos mestres em adquirir e comprar em ter. E essa busca irrefreada por ter cada vez mais é típica do nosso mundo ocidental.
é típica da nossa realidade, é típica da nossa sociedade ocidental, que muitas vezes fundamenta o que é simplesmente no ter. No entanto, como disse hoje pela manhã, a nossa identidade está fundamentada naquilo que cremos no nosso Deus. Nesse sentido, irmãos, nós olhamos para essa parábola e eu percebo que em um mundo onde as pessoas têm mais do que precisam, nós precisamos estender as mãos às pessoas. Nós precisamos aprender a estender voluntariamente a mão às pessoas, para que as pessoas sejam abençoadas através daquilo que Deus nos abençoa. Deus tem nos abençoado, nós reconhecemos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Nós sabemos que somos abençoados por Deus. Nós sabemos que Deus, dia após dia, nos abençoa. E porque Deus nos abençoa, nós agora somos instrumentos para abençoarmos vidas. Instrumentos para levar a bênção de Deus, que Deus nos concedeu, a qual possa servir a pessoas, a outros que padeçam. Nós, para apenas citar um exemplo, nós não sabemos onde estão os pobres e carentes em nossas cidades. Nós não sabemos os que passam fome, os que passam sede em nossas cidades muitas vezes, porque estamos no conforto de nossas casas. E eu quero dizer também a você que não tem problema algum você viver no conforto de sua casa, você ter bens. O problema é quando isso se torna o seu Senhor, e isso se torna algo que vai te dominar. E então você tem sem jamais dividir. E é necessário que aprendamos a dividir. A parábola que temos, ela não começa com compaixão, ela não começa, mas ela vai terminar nisso porque as coisas estão ligadas. A história do bom samaritano começa com o intérprete da lei, um homem que era o responsável por interpretar a lei, ensinar os judeus, falar da lei de Moisés, mostrar quais eram os pontos teológicos, doutrinários, aquilo que devia ser seguido. Eram as pessoas que responsáveis por ensinar os mais novos, ensinar aqueles que porventura quisessem aprender a fé judaica. E esse homem, o intérprete da lei, ele chega até Jesus com uma motivação equivocada. Ele se apresenta ali até Jesus, e aí nós vemos no versículo 25 que o intuito desse homem era simplesmente pôr Jesus à prova. Ele queria talvez envergonhar Jesus. Talvez houvesse no seu coração o desejo de mostrar-se mais sábio do que Jesus. Talvez quisesse colocar Jesus em embaraço. Mas o fato é que, quando olhamos para o versículo 25, nós encontramos claramente que o intuito dele, a Bíblia vai deixar isso bem claro, esclarece-nos que o intuito desse intérprete da lei era simplesmente, num primeiro momento, pôr Jesus à prova. Talvez, como eu disse, ele quisesse mostrar a sua própria sabedoria àqueles que estavam em volta. Talvez ele quisesse colocar Jesus em embaraço e pegar Jesus em algum ensinamento equivocado para depois ter com o que acusar Jesus. Mas a verdade é que esse homem chega até Jesus e tem uma resposta depois inesperada. Mas veja, ele tem uma motivação equivocada. Em certo sentido, ele também interpreta a palavra de forma errada. Ele é alguém que segue uma linha de pensamento, a qual Jesus Cristo já havia dito várias vezes: ouvisto que foi dito, eu porém vos digo. E Jesus, por várias vezes, ele simplesmente toma o entendimento dos escribas, dos fariseus e diz: olha, esta é a lei, mas ela deve ser lida, interpretada da forma correta, deste jeito. E é isso que Jesus faz aqui agora. A pergunta, além da motivação errada, e nós entendemos que a motivação errada vem porque ele tem uma visão equivocada das Escrituras, e a visão equivocada da Bíblia ela dá em caminhos equivocados. A interpretação errada vai dar em conceitos, em princípios errados. É por isso que é necessário você se afadigar, você entender a palavra de Deus, porque à medida que você entende a palavra de Deus, você percebe que você tem um Deus tremendo, maravilhoso, que tem o controle soberano da sua vida nas mãos dele. De tal forma que você não precisa ficar ansioso, você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, você não precisa se desgastar com lágrimas, porque você tem um Deus que cuida da sua vida. E tenho dito que quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais conhecemos o Deus da palavra, e mais estamos aptos a enfrentar toda e qualquer situação da vida. E esse homem conhecia a palavra, mas também, por outro lado, conhecer a mera letra da palavra não significa nada. Há pessoas que têm a Bíblia na ponta da língua de capa a capa, mas não conhecem o Espírito da palavra, não conhecem o Deus da palavra, apenas conhecem as letras,
mas precisam ir além, precisam conhecer. E esse ir além só se dará pela ação do Santo Espírito. Esse homem era o intérprete da lei, mas um intérprete da lei que tinha equívocos no seu entendimento da lei. E por ser equivocado a respeito da lei, ele tem o intuito de tomar Jesus à prova, mas Jesus inverte a questão. Mas perceba que esse homem, apesar de estar equivocado, ele faz uma pergunta que julgo eu será mais importante que você possa fazer na sua vida, que é: que farei para lhe dar a vida eterna? Porque a vida eterna é o assunto mais importante. A nós, enquanto pastores, nós nos preocupamos sim que você tenha uma vida aqui agora saudável, alegre, feliz. Mas nós, pastores, que amamos a palavra de Deus e amamos o Deus da palavra, queremos sobretudo que você se prepare para a vida eterna. Que você entenda e reconheça que você necessita preparar-se para a vida eterna. E a preparação para a vida eterna só se dá crendo em Jesus Cristo, amando a Deus sobre todas as coisas, estendendo a mão ao próximo e confiando a sua vida, sobretudo e especificamente, a Jesus Cristo. Então você precisa crer em Jesus Cristo. E essa é a pergunta. Mas esse intérprete da lei, que é um mau teólogo a princípio, tem uma motivação incorreta, porque ele tem uma teologia incorreta. O pressuposto dele, porque era o pressuposto judeu, é que os judeus eram salvos, estavam com a vida eterna garantida, porque eles eram judeus, descendentes de Abraão, descendentes de Davi. Então havia o pressuposto que eles já eram salvos, por serem simplesmente judeus. Mas mais, o pressuposto deles é que eram salvos, porque eles tinham também os sacrifícios, tinham a arca, tinham o templo, faziam os rituais. Então havia vários pressupostos na mente desses judeus, e este era o intérprete que ensinava exatamente essas coisas. Então ele tinha um pressuposto errado: o que farei? Partindo do pressuposto, da ideia, de que ele poderia fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Mas nós sabemos que não somos nós que fazemos para herdar a vida eterna. Nós sabemos que Cristo já fez na cruz, que Deus em Cristo Jesus na cruz já fez tudo o que era necessário, e hoje basta-nos e resta-nos crer em Jesus Cristo, morto e ressurreto, com a promessa de que um dia Ele retornará e nos levará para junto de si. Cremos em Jesus Cristo, vivemos uma vida na presença dEle, descansando dia após dia naquilo que Ele fez na cruz. Esse homem tinha uma pergunta correta, mas com pressuposto importante, correta e justa, mas com pressupostos errados e a motivação errada. E esse homem então, diz-nos a palavra que ele vem até Jesus, e Jesus então rebate a sua pergunta com outra pergunta, dizendo o seguinte: aqui está escrito na lei, e pergunta-lhe ainda: como interpretas? Em outras palavras, você entende o que você lê? Você entende aquilo que está escrito na lei? Você entende aquilo que foi escrito para os antigos, aquilo que Moisés escreveu? E ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Jesus Cristo já havia dito isso anteriormente. E ele conclui. Ele primeiro cita Deuteronômio, depois ele cita Levítico, capítulo 19, dizendo o seguinte: amarás o próximo como a ti mesmo. E de fato nós vemos Jesus Cristo tomando a lei e dizendo o seguinte: este é o resumo da lei. A lei se resume em dois mandamentos: amarás a Deus e amarás teu próximo. E quando tomamos os 10 mandamentos, percebeu-se 4 dos mandamentos são vinculados diretamente a Deus, dirigem-se a Deus, e os demais 6 voltam-se para o nosso próximo. E aqui então Jesus só tem uma resposta a esse homem: respondestes corretamente, faz isto e viverás. Esse homem estava dizendo a Jesus o seguinte: eu conheço a lei, eu conheço o que Moisés escreveu. E a ideia, o pressuposto errado que ele tinha no seu coração é que ele poderia herdar, alcançar a vida eterna pelo cumprimento da lei. Mas Jesus está dizendo exatamente ao contrário: ninguém conseguirá ser salvo por suas próprias forças, pelo seu próprio cumprimento da lei, porque eu e você somos incapazes de cumprir a lei. E esse homem então, para se justificar, ele deixa o primeiro mandamento de lado e vai para o segundo mandamento. Ele diz em sua segunda pergunta como que é para se justificar, típico do ser humano. O ser humano gosta de se justificar. Nós somos mestres em arranjar justificativas para os nossos equívocos, para os nossos erros. E Jesus o pôs contra a parede, por assim dizer. Ele tentou colocar Jesus contra a parede, mas Jesus Cristo fez a inversão. E Jesus então o coloca agora não contra a parede, literalmente, mas o coloca numa situação em que ele se vê obrigado a justificar-se.
E a justificativa dele que farei para dar quem é meu próximo? Versículo 28. Quem é meu próximo? Versículo 29. Jesus então aí sim inicia a parábola a respeito da compaixão e do amor ao próximo. Perceba então que a parábola do bom samaritano está dentro de um contexto de uma pergunta muito maior. Mas perceba também aqui a implicação de dois relacionamentos que já tratei aqui certa feita, alguns dias atrás com os irmãos. Nosso relacionamento com Deus, nossa vida com Deus é a coisa mais importante que temos. Mas a nossa vida com Deus, que é o nosso relacionamento vertical, não existe sem o nosso relacionamento horizontal. Quando eu tratei do perdão, eu falei a respeito disso. Nós temos uma vida com Deus. Nós olhamos para o céu, para a eternidade, para o divino, para o Altíssimo. Mas nós não temos uma vida na vertical sem uma vida na horizontal. Nós olhamos para o próximo, para o necessitado, para as pessoas que amamos, para os nossos inimigos. Nós temos uma experiência de relacionamento na vertical também. É impossível que digamos que amamos a Deus, mas não amamos o próximo. É impossível que dizermos que temos um relacionamento saudável com Deus se vivemos em guerra, em litígio, em briga com as pessoas à nossa volta. É impossível isso aí. Porque precisamos amar o próximo. E esse homem, entendendo, julgando-se talvez que já amava a Deus, ele vem agora para essa questão de amar ao próximo e diz: quem é meu próximo? E então Jesus vem dizer o seguinte: tratar a respeito de 4 pessoas. 2 dessas pessoas religiosas, pessoas que tinham relacionamento com o templo, estavam no templo fazendo seus serviços. O sacerdote era alguém que oferecia sacrifícios, fazia os rituais. O sacerdote era um levita também, mas o sacerdote era um levita descendente de Abraão, de Arão, e nem todo descendente de Arão era sacerdote, e nem todo levita era sacerdote. Mas alguns descendentes de Arão, levitas, eram sacerdotes. E ali passa então um descendente de Arão, um sacerdote, um homem que é responsável por colocar o povo diante de Deus, um homem que é responsável diante de Deus para colocar os sacrifícios no templo, para chegar-se diante de Deus no templo e oferecer sacrifícios, interceder pelo povo. Aqui esse homem que é um homem teoricamente de Deus, um homem que deveria ser um exemplo de compaixão, um exemplo de amor ao próximo, alguém que deveria ser exemplo, um estertor da fé no contexto judaico. É um homem que o texto nos diz que ele está descendo para Jerusalém. E há uma estrada, e nessa estrada, antes de falarmos do sacerdote, do levita e do samaritano, essa estrada é uma estrada que é inóspita, é uma estrada que tem perigos salteadores. Lendo a respeito de como é esse caminho até Jericó, encontrei informações que nos mostram que havia alguns lugares propícios para salteadores avançarem sobre os viajantes. E em algumas épocas do ano não havia possibilidade, porque era muita gente andando por essa estrada, mas em outras épocas poucos andavam. Talvez por essa época esse viajante estava aqui, descendo para Jerusalém, de Jerusalém para Jericó, e ele cai na mão dos salteadores, e os quais roubam-lhe, causam danos físicos, machucam-no de tal forma que ele fica semi-morto, é o que a Bíblia nos diz. Esse homem está ali, na caminhada, conduzindo-se para sua casa, provavelmente, ou indo fazer seus negócios. Não é dito se ele morava em Jerusalém ou se ele morava em Jericó. O fato é que ele está em viagem, e está nessa estrada. Nessa estrada acontece essa tragédia com ele. Ele então se torna alguém que agora está sem nada no bolso, está machucado, semi-morto, caído no chão. E justamente nesse momento, nesse contexto, é que aparece a primeira figura, a figura do sacerdote. E o sacerdote, então, um homem de Deus, alguém que teoricamente deveria ser uma pessoa que traria para ele algum consolo, alguma esperança. E até quando eu penso nesse sacerdote que aparece, eu penso que esse homem ali caído, se ele enxergou esse sacerdote, ele teve uma ponta de esperança. Ele teve um pouco de esperança no seu coração. Talvez tenha pensado, isso aqui é imaginação minha, evidente, tenha pensado que agora está chegando quem vai me ajudar. Porque aquele homem que ele vira ali é um homem que era um sacerdote, um homem de Deus, um homem que apresentava os rituais, e ali está chegando esse sacerdote. Mas veja que o texto nos diz que esse sacerdote
vê esse homem ser morto, ou seja, ele não estava ignorante quanto à situação daquele homem, ele não podia justificar-se dizendo: eu não sabia que você estava assim, por isso eu fui para lá. Ele não podia se justificar-se. Alguns podem dizer que talvez, para justificá-lo, que talvez ele estivesse com medo que só pudesse ter mais salteadores, ou que até mesmo aquela pessoa caída fosse um salteador que estivesse ali fingindo para que ele se aproximasse e então fosse atacado. Mas o fato é que a Bíblia não trata dessa forma. A palavra de Deus nos diz que ele é um homem de Deus que precisa aprender a respeito de amor ao próximo, precisa aprender sobre compaixão. A Bíblia diz que ele vê aquela pessoa semi-morta e ele dá a volta. O que está acontecendo é o seguinte: é você estar numa calçada e vem em sua direção uma pessoa que você não gosta, uma pessoa que você não quer encontrar, e você viu essa pessoa, e quando você vê essa pessoa, você vai para outra calçada, para o outro lado, vai por outro caminho. É isso que aconteceu aqui. Você sabe do que eu estou falando? Porque talvez você nunca tenha feito isso. Você talvez saiba quem fez isso. Mudou de calçada porque outra pessoa está vindo. Mudou de rua porque viu outra pessoa na rua. E é isso que ele faz deliberadamente. Ele vê, tem consciência que aquele homem está precisando, mas ele deliberadamente sai da rota, muda o seu caminho para não ter que passar perto daquele homem, para não ter que ajudar. Foi algo deliberado. Esse homem de Deus precisa aprender mais sobre compaixão. Mais ainda, esse outro, e esse sacerdote era um levita, como eu disse, mas um levita descendente de Arão. Agora vem outro levita, e os levitas eram os responsáveis, a tribo de Israel responsável por tratar das coisas do templo. E aqui está esse outro homem que tinha as mesmas responsabilidades no tocante às coisas do templo, com algumas diferenças em relação ao sacerdote, mas também tinha responsabilidades com o templo. E lá no templo esse homem então cumpria seus rituais, cumpria as suas tarefas, também um homem de Deus, um judeu, um israelita, um hebreu, que conhecia Deus, que também deveria saber sobre compaixão, que conhecia o Antigo Testamento e sabia que o Antigo Testamento, além de Moisés, manda que ele se preocupasse, orienta que ele se preocupasse e cuidassem dos órfãos, das viúvas, do estrangeiro, porque eles mesmos foram estrangeiros no Egito. Mas esse homem que sabia tudo isso, que fazia as suas tarefas no templo, também da mesma forma desce por aquele lugar, e ele também vê, ele também não pode alegar ignorância, ele também sabia da necessidade daquele homem que estava ali semi-morto, e também da mesma forma ele passa largo, ele tem a mesma atitude do sacerdote. Homens de Deus que não conhecem a Deus, porque se conhecesse a Deus teriam dobrado o seu joelho e ajudado aquele homem. Homens de Deus que se dizem, intitulam homem de Deus, aqui esse sacerdote e esse levita, que precisavam conhecer Deus de verdade, porque se conhecesse a Deus de verdade, eles estenderiam a mão a esse homem semi-morto ali. E essa é uma das coisas que nós podemos aprender aqui. Há uma falsa religiosidade, há uma falsa religião, que leva-nos a achar que a aparência de religião, a aparência de piedade, a aparência de que se teme a Deus, vale alguma coisa. A aparência só vale para você diante do espelho, porque Deus te vê exatamente como você é, e Deus sabe o seu dia a dia, Deus sabe o meu dia a dia, Deus nos conhece como somos, conhece as nossas alegrias, nossas tristezas, as nossas iras e os nossos momentos de paz. Deus conhece aquilo que temos de ruim em nós, Deus conhece aquilo que temos de bom, que é dado por Ele em nós. Deus nos conhece literalmente, de forma integral, em todos os aspectos, em todos os sentidos. E aqui encontramos um homem, dois homens que diziam conhecer a Deus, mas que não foram capazes de estender a mão ao próximo. Viviam uma religiosidade falsa, uma religiosidade de aparência, uma religiosidade que já havia sido condenada e desmascarada por Jesus Cristo, quando então lá em Mateus ele diz a respeito daqueles que se achegavam nas esquinas, nos templos, diziam: ai de mim, porque não sou como esses, como se fossem melhores. Uma religiosidade que é falsa, que não leva a nada, uma fé que não tem obras. E a questão aqui não é ser salvo pelas obras, evidente, herdar a vida eterna pelas obras, mas o fato é que as boas obras, segundo Tiago, atestam a fé que temos. As boas obras atestam que de fato somos cristãos, mas uma obra sem a fé zelosa e verdadeira, bíblica, também de nada vale. É necessário que conjuguemos as duas expressões juntamente. Nós cremos
Por isso temos obras, e as obras atestam a fé que temos. Mas mais, nós olhamos e agora aparece uma terceira pessoa. Eu quero que você pense na sua mente aí uma expressão que muitos dizem, colocar brasas na cabeça, amontoar brasas na cabeça de alguém. Quando nós falamos essa expressão, normalmente está vinculada a pessoas que têm atitudes que nós não esperávamos que elas tivessem. Então elas têm atitudes que fazem com que nos surpreendamos. E aqui imagine vocês, judeus, que não gostavam de samaritanos, que odiavam de fato os samaritanos. Você lembra-se lá dos dois irmãos, os irmãos filhos do trovão, Tiago e João, que pediram fogo sobre os samaritanos. Os samaritanos viviam em crise, em dificuldades. Houve um período, no período dos Macabeus, em que os samaritanos foram invadidos. Os judeus mataram os samaritanos, foram contra os samaritanos. Havia de fato uma hostilidade contra os samaritanos, que eram judeus misturados, que é uma mistura de dois povos. E então os judeus diziam que os samaritanos eram uma raça misturada, era um povo misturado. Os samaritanos, a origem deles está mais atrás no Antigo Testamento. E nós vemos lá, quando Nabucodonosor faz uma junção de povos, e aí surgem os samaritanos que se misturam com os judeus, que é uma mistura de povos com os judeus, e passam a adorar outros deuses. Mas eis que resta em Samaria alguma coisinha no contexto da fé judaica. E então, cria-se um ódio, por assim dizer, entre judeus e samaritanos. E aqui, imagine você, um judeu, que ouve que um sacerdote, um homem de Deus, um judeu, consagrado a Deus, separado para Deus, para fazer a obra de Deus, não é alguém que expressa amor ao próximo. É alguém que não tem uma piedade, uma fé verdadeira, alguém que precisa aprender. E aí vem Jesus e diz, ele não faz isso, mas aquele que é odiado, aquele que é marginalizado, aquele que é pária dentre os judeus, esse tem uma atitude adequada. E aí, esse samaritano, veja o que é dito a partir do versículo 33. Ele seguia também seu caminho. Ele também estava no mesmo caminho de Jerusalém a Jericó, de Jericó a Jerusalém. Ele está no caminho, mas perceba que ele passa perto. Ele vê, e a expressão tanto do sacerdote quanto do levita é que eles olham de longe. Mas aqui Lucas deixa bem claro, esse samaritano que é a pária, que é hostilizado, que é o marginalizado, ele passa perto. Passou perto e vendo, algo ocorre no coração dele. Ele se compadece daquele homem, ele tem compaixão, ele tem misericórdia, ele tem empatia, ele olha para aquele homem, sente aquilo que aquele homem está sentindo e estende as mãos àquele homem. Ele não passa em largo, pelo contrário, e chegando-se a ele, perceba que Lucas é bem pontual para deixar bem claro que há uma diferença entre aquele que é meramente religioso, aquele que acha que pode viver pela lei, aquele que acha que cumprindo os rituais, aquele que acha que fazendo apenas boas obras, aquele que acha que pode por si mesmo herdar a vida eterna. Aqui está agora sendo mostrado aos judeus que alguém que, diferentemente desses legalistas, age de uma forma completamente contrária. Apesar de ser um marginalizado, o hostilizado, aquele que era pária dentro dos judeus, ele faz o seguinte, ele passa perto, vê e se compadece. Quero dizer para você que quando tratamos de amor ao próximo, nós estamos falando em ação. Uma fé que é ativa, uma fé que vai além das meras palavras e de coisas subjetivas. Coisas subjetivas é aquela fé que você tem apenas dentro de você mesmo. Você é crente, e você é crente só para você mesmo. Você não é crente para exaltar Deus através da sua vida. Você é um crente que vive a sua religiosidade apenas dentro da igreja, que vive a sua religiosidade apenas para você, que é incapaz de estender as mãos, de mover seus pés, de dobrar seus joelhos em direção a alguém e na presença de Jesus. Aquilo que nós vimos aqui nesse homem é que ele olha para aquele homem semi-morto. Ele vai até aquele homem semi-morto. O seu coração é movido com sentimentos por causa daquele homem. Ele se compadece, tem compaixão. E mais, não apenas uma fé ativa, mas é uma fé que sacrifica algumas coisas. É uma ação, é um homem que tem uma ação sacrificial, podemos dizer assim. Porque, nesse sentido, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos e aplicando-lhe
aplicando-lhes óleo e vinho. Ele pega da sua própria provisão. Ele pega daquilo que ele tinha na sua bolsa. Aquele homem que estava no chão não tinha nada ali com ele. Ele fora roubado, fora maltratado, ele estava semi-morto. Agora esse homem vem até essa pessoa semi-morta, toma da sua própria provisão. E algo interessante que é a expressão aplicando-lhes óleo e vinho, a conotação dela é, ele não fez algo a conta-gotas, eu vou pegar o que sobra, eu vou fazer aquilo que não vai me faltar. Não, ele fez em abundância, ele usou exatamente aquilo que era necessário. Não de forma regrada, em conta-gotas, para que apenas sanasse ali de forma ilusória. Mas de fato ele pegou aquilo que ele tinha e usou aquilo que era necessário. Ele deu nesse sentido aquilo que ele podia dar àquela pessoa. Ele não ficou aquém e nem ficou além. Ele ficou exatamente naquilo que a pessoa precisava. Ele então usa do seu óleo, usa do seu vinho, ele se dispõe a abaixar-se até aquela pessoa. Versículo 34, coloca no seu próprio animal, Lucas registra, coloca no seu próprio animal, leva-o à hospedaria e tratou dele. Ele, algumas coisas, ele tem sentimentos e ação. É uma atitude, um amor, que a gente pode usar essa expressão, que se move em direção àquela pessoa que estava caída. Não pensa nos gastos que puder ter e leva tempo. E ele gasta tempo com essa pessoa, porque ele está tratando a pessoa, ele leva a pessoa até a hospedaria e trata a pessoa, e fica aquele restante dia ou aquela noite com a pessoa. E aí no versículo 35 você encontra, e ele tirou do seu dinheiro, dos denários que ele tinha, e entrega ao hospedeiro, e diz, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te endiredarei quando voltar. Ou seja, quando olhamos para a expressão de amor ao próximo que esse homem tem, ele dá uma lição grandiosa naqueles dois que eram os homens de Deus, aclamados em Jerusalém. E ele que é hostilizado, ele vai em direção à pessoa, se compadece com a pessoa, abaixa-se para tratar da pessoa, gasta seu tempo com a pessoa, gasta os seus bens com a pessoa, estende as mãos e vai além. Ele diz, se ele gastar alguma coisa, eu quando voltar pagarei tudo. Aquilo que essa palavra nos ensina é estendermos as mãos àqueles que estão à nossa volta. Não apenas em épocas de pandemia, não apenas em épocas tais como a que estamos vivendo, mas em todas as situações. Eu lembro de algo marcante no meu período de seminário. Enquanto eu era seminarista, estava voltando para a cidade em que eu era seminarista. E aí então deparei-me com um monte de lixo, de saco preto de lixo. Lá no saco preto de lixo eu vi um negócio se mexendo. E lá em meio a esse negócio eu pensei que era um animal que estava ali, mas para minha surpresa, que eu nunca tinha visto aquilo, era um homem que estava saindo de debaixo de uma montanha, por assim dizer, de lixo. Infelizmente, há muitos necessitados que precisam que você estenda as mãos, não apenas em épocas de pandemia, não apenas em épocas de crise, mas em muitos dias durante o seu ano. Há pessoas que passam frio e você tem roupa que você pode estender. Aquilo que chama-nos a atenção, a fé, que é uma fé ativa, que é uma fé que vai além da subjetividade de dizer eu creio em Deus, de uma piedade falsificada e falsa, que tem apenas para nós mesmos, que temos apenas para nós mesmos. Mas a fé que temos, nós devemos mostrar através de atos de bondade. E talvez o grande ato de bondade desse homem aqui é que ele estendeu as mãos àquele que estava caído, semi-morto, gastou seu tempo, gastou seu dinheiro, dedicou-se a fazer algo em direção a essa pessoa. Não usou de justificativas, não pensou talvez dos perigos que ele próprio pudesse passar, mas pelo contrário, manteve aquilo que direcionava a sua vida. E ele então é usado por Jesus Cristo como exemplo de alguém que de fato exerceu a sua fé. Aquilo que tomamos aqui é que Jesus, ao fim da parábola, se volta para esses homens, para o intérprete da lei, e diz: qual desses três vai ter sido o próximo? Ele diz: o que usou de misericórdia. Jesus Cristo diz: vai tu e procede de igual modo. Minha palavra a você é em dois caminhos. Primeiro, as ações falam alto. As nossas ações testemunham a fé que temos.
As ações são a fé posta em prática, ou é um aspecto da fé posta em prática. Precisamos ter atos e atitudes para com o próximo. Se queremos estender as mãos às pessoas, precisamos gastar tempo com as pessoas. Precisamos estar atentos às pessoas. Precisamos tirar os olhos do nosso próprio umbigo e ir além, ter talvez olhos de águia para enxergar além daquilo que está diante do nosso próprio nariz. E há muitas pessoas que padecem e carecem. Talvez você seja a pessoa que pode estender as mãos. Talvez seja você a pessoa que Deus está chamando hoje para estender a mão ao seu vizinho, ao seu parente, à pessoa que está à sua volta, padecendo fome, frio. E talvez seja você a pessoa que pode estender as mãos num ato de misericórdia. Talvez seja você a pessoa que Deus está chamando para testemunhar a respeito de Jesus Cristo, da conversão que Ele fez na sua vida, através de obras, através de atos, entendendo que nós não somos salvos por obras, mas as obras atestam a nossa salvação, as obras atestam a nossa fé. Então, tenha obras. Eu quero dizer para você que participa desse culto, que está aí na sua casa assistindo esse culto, participando desse culto, a sua fé deve também se transformar em obras, em ações, em atitudes. Tiago trata muito bem essa questão, mas há uma segunda coisa. O mundo está aí à nossa volta. E esse bom samaritano, aquilo que ele faz, talvez, e entendo que aponta para aquilo que Cristo fez por mim e por você. Que estávamos não semi-mortos, mas estávamos mortos. Mais que aprender com o samaritano, nós aprendemos com o próprio Deus a respeito de ações. A palavra de Deus diz que Deus nos ama. E a maior demonstração de amor de Deus por nós é uma ação. É a ação do seu Filho Jesus Cristo descer dos céus, ser cravado na cruz, morrer no nosso lugar. É Cristo quem paga as nossas dívidas. É Cristo quem desce até nós. É Cristo quem vem e sana toda a nossa dívida. É Cristo quem restaura-nos a saúde, o vigor espiritual. É em Cristo que temos a parábola do bom samaritano, ou desse samaritano em sua completude. Porque Cristo faz por nós muito mais do que esse samaritano. Cristo é o maior ato de amor, de compaixão de Deus pelo seu povo. Quando Cristo fala uma história sobre compaixão, sobre amor ao próximo, é para incentivarmos a confiarmos nele. É para incentivarmos a movermos-nos em direção às pessoas. Mas é para nos lembrarmos também que o maior ato de amor foi feito por ele na cruz. Quando não tínhamos nada para pagar, estávamos mortos, mas mortos fomos vivificados para a vida eterna. Que Deus te abençoe, para que a sua fé seja uma fé que se move, para que as suas ações falem alto a respeito da sua fé, para que a fé que você tem em Cristo Jesus, que você olhe e percebe como se no ato da sua conversão, seja para tantos que estão à sua volta transformada em obras de louvor e adoração ao próprio Deus. Que Deus abençoe e que a história de compaixão e de amor ao próximo de Jesus, que começa com uma pergunta: que farei para dar a vida eterna? Leva você a refletir a respeito da sua própria vida com Deus e da sua própria vida com o próximo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.